Prepare-se para uma difícil competição de enigmas, mas muito divertida. Pegue o que quer que te ajude a ativar suas habilidades lógicas. Uma lupa, um chapéu de detetive ou um caderno. E vamos começar! Primeiro, vamos aquecer com algumas coisas fáceis. Você consegue encontrar um vampiro entre estes emojis? Aqui está ele. Assustador! E quanto a essa multidão de pessoas, você consegue achar um vampiro escondido entre elas? Esta garota. Veja como os dentes dela são afiados. E mais uma charada. Qual dessas pessoas é um vampiro? Está vendo aquelas marcas de presas no pescoço daquele cara? Ele foi mordido e já se transformou em um vampiro. O Silvio foi encontrado inconsciente em sua sala de estar em uma noite de domingo. Alguém havia batido na cabeça dele. O homem foi levado às pressas para um hospital enquanto a polícia começava a interrogar 3 suspeitos. A ex-esposa dele, a vizinha e o irmão mais novo. A ex-esposa disse que estava passeando no parque com a sobrinha pequena o dia todo. A vizinha falou que queria sair com o namorado, mas como estava chovendo muito, eles decidiram ficar em casa. E o irmão mais novo do Silvio afirmou que estava no trabalho, terminando um grande projeto. Era tão importante que ele tinha que trabalhar até mesmo nos finais de semana. A polícia descobriu rapidamente quem era o agressor. Você pode fazer o mesmo? Era a ex-mulher. Estava chovendo muito durante o dia. Quem andaria no parque com uma criança pequena em um tempo assim? Um criminoso sequestrou sua amiga e a amarrou em uma árvore. Um enorme cão feroz está guardando o local. Você precisa salvar essa amiga à noite, mas ao chegar ao local só tem um pedaço de carne. Ele não é grande o suficiente para distrair o cão durante os 3 minutos necessários para cortar as cordas e ajudar a garota a escapar. Como você pode resolver esse problema? Corte a carne em pedaços pequenos e jogue-os por todo o jardim. E enquanto o cão estiver distraído, liberte sua amiga. Um dia, a Ana saiu com seu namorado, o Jorge, para um restaurante agradável. O rapaz lhe deu flores e doces. Eles fizeram uma ótima refeição e aproveitaram o encontro. Mas pela manhã, a garota acordou com uma reação alérgica grave. Ela foi para o hospital, onde foi informada de que havia sido envenenada. Mas para descobrir o antídoto necessário, era fundamental entender a origem do veneno. O detetive responsável pela investigação questionou todas as pessoas que poderiam ter feito isso com a garota: o namorado, o cozinheiro e a amiga da Ana, a Cíntia. O Jorge falou que eles haviam comido a mesma comida no restaurante. O cozinheiro garantiu que havia levado a pizza para a Ana e que ela havia sido feita na hora. E a Cíntia respondeu que achava que o namorado da amiga havia envenenado. Ela acrescentou que o cara havia lhe perguntado de quais flores a Ana gostava para ganhar a confiança dela. Você já percebeu quem envenenou a garota? Foi a Cíntia. Você notou o livro da mesa dela? Era sobre flores venenosas. Ela aconselhou o Jorge a dar flores que causariam problemas de saúde para a amiga. Uma empresa organizou um jogo de apostas em que uma bola de gude vermelha e uma azul eram colocadas em uma caixa escura. Se um jogador tirasse a azul, a companhia teria de pagar R$5.000. Mas se o jogador errasse, ele deveria pagar R$100. A empresa trapaceava, colocando sempre na caixa 2 bolas de gude vermelhas, em vez de uma vermelha e uma azul. Mas ninguém podia provar isso. O Marcos estava observando as pessoas perderem uma após a outra. Então ele participou do jogo e ganhou. Como o cara fez isso? Ele pegou uma bola de gude e rapidamente a colocou na boca sem mostrá-la para mais ninguém. A restante era vermelha. De acordo com as regras, isso significava que a bola de gude do Marcos era azul. A empresa teve de lhe pagar o dinheiro. Agora é preciso prestar atenção a cada pequeno detalhe. Você consegue descobrir de quem é o cachorro? Olhe para aquele cara usando uma jaqueta vermelha. Está vendo a coleira que ele está segurando? Ela combina com a parte da guia que está no cachorro. Então provavelmente o rapaz é o dono dele. Este papagaio conseguiu fugir e agora o veterinário está procurando pela dona. Você sabe dizer de quem é o pássaro?
É daquela mulher sentada no sofá. Tem uma gaiola atrás dela. Outra sala de espera no veterinário. E de quem é esse gato Sphinx, fofo? Está vendo aquele cara esperando o doutor trazer o animal de estimação dele de volta? Ele está cercado por muitos animais peludos e não consegue parar de espirrar. O rapaz deve ser alérgico a pelos, por isso comprou um gatinho Sphinx. E de quem é esse cavalo? Está vendo aquela garota na fila? Ela é a única que usa botas de montaria. Deve ser a dona. Esses jovens parecem estar aterrorizados. Não é de admirar, afinal tem um rato branco correndo pela sala de aula. De quem será que ele é? É daquela garota que está verificando a mochila. Você pode ver uma gaiola e alguns alimentos para roedores dentro dela. Oh, olhe para essa gracinha. O que você acha? A quem pertence esse mini porco? Este homem é o proprietário. A roupa combina com o cachecol que o animal está usando. Não é fofo? E de quem é este ouriço? É desta mulher. Ela está usando luvas especiais para manusear o animal. E quem é o dono desse adorável pug? É esse homem. Se você olhar com atenção, perceberá uma tatuagem de pug na perna dele. A Lilian chegou em casa e viu seu vaso favorito quebrado. Extremamente chateada, ela falou: "O que aconteceu com meu vaso?" Seu marido, Samuel, explicou que na hora do almoço, ouviu um estrondo vindo do quarto. Ele correu para lá e viu que o vaso tinha quebrado e um ladrão estava fugindo. O Samuel o seguiu para fora, mas seus óculos ficaram embaçados por causa do frio. É por isso que ele perdeu o cara. A Lilian chamou a polícia, mas depois que os policiais ouviram toda a história, se recusaram a investigar o caso. Por quê? Os óculos embaçam quando você entra em um local quente e não vice-versa. O marido inventou a história porque ficou com medo de admitir que tinha sido ele quem quebrou o vaso. O marido da Emma, o Léo, sabia que a esposa sonhava em ir a um sítio arqueológico. Um dia ela lhe contou sobre a oportunidade perfeita. Havia um local remoto pronto para ser escavado, mas lá não havia internet nem conexão de rede. Ela teria que acampar em uma barraca sem quase nenhuma comodidade moderna. Mas como a esposa estava muito animada com a viagem, o Léo estava pronto para esperá-la em casa. 2 dias depois, ele recebeu uma mensagem e uma foto dela. O homem ficou furioso, percebeu que a mulher estava mentindo sobre tudo aquilo. Como ele entendeu isso? Antes de ir, a Emma falou que não havia conexão com a internet ou sinal de celular no local. Então como ela conseguiu enviar a foto? Vários funcionários do banco visitaram uma cantina em seu prédio de escritórios. Como era o dia do enigma, o William, o Isaac e o Barreto tomaram chá, enquanto o Henrique, o Christian e o Nathan tomaram café. Qual foi a bebida servida para o Alessandro? O Alessandro tomou chá simplesmente por causa de seu nome com 2 letras iguais seguidas. Um homem com uma bandagem na cabeça foi até uma delegacia de polícia. Eu estava pedindo carona quando um carro parou. O motorista me pediu para verificar se um dos pneus estava furado. Eu me curvei para olhar e ele me bateu na cabeça. Quando recuperei a consciência, descobri que o cara havia levado todo o meu dinheiro e meu smartphone. Só me lembro que ele tinha um carro grande, sobrancelhas grandes e um bigode. Em pouco tempo, a polícia tinha um suspeito. Eles o encontraram em uma lanchonete, mas o homem disse que não tinha nada a ver com aquilo, porque havia trocado os pneus 2 semanas antes. E desde então, o veículo estava estacionado perto da lanchonete. Mas o detetive percebeu imediatamente que o malandro estava mentindo. Como? Há uma placa de proibido estacionar perto do café. Nenhum carro poderia ficar lá por 2 semanas. A Isabela está atrás da Mariana, mas ao mesmo tempo,
A Mariana também está atrás de Isabela. Como isso é possível? As garotas estão de costas, uma para a outra. A Raquel era uma grande chefe em uma grande empresa. Recentemente, ela contratou alguns funcionários novos. Um dia, sua assistente estava preenchendo os documentos deles e encontrou algo estranho. Ela informou para a chefe que um dos novos funcionários parecia ter documentos falsos. Mas a executiva estava com pressa e disse para a garota que daria uma olhada nos documentos no próximo dia. Mas na manhã seguinte, a Raquel descobriu que a assistente estava em um hospital inconsciente. Alguém a havia atacado no caminho para o trabalho. A chefe se apressou em verificar os documentos dos novos funcionários. Dê uma olhada neles e tente descobrir qual identidade é falsa. Essa carteira de identidade afirma que o Eduardo tem 34 anos de idade, mas o homem que está usando esse documento é muito mais velho. Era um dia extremamente quente. O policial Breno estava dirigindo por uma estrada rural. De repente, ele notou um caroneiro no acostamento e parou para lhe dar uma carona. O homem explicou que estava esperando que alguém o pegasse havia mais de 2 horas e ofereceu sorvete ao policial. O Breno recusou e perguntou sobre uma gangue de criminosos que havia acabado de roubar uma joalheria. O caroneiro respondeu: "Acabei de ver um carro vermelho passando em alta velocidade por mim. Devem ter sido os ladrões. Mas eles estavam dirigindo na direção oposta. Precisamos voltar." O policial não acreditou nele e o levou para a delegacia. Como ele adivinhou que o cara era um criminoso? Se o caroneiro estivesse de fato parado na beira da estrada por 2 horas, o sorvete já teria derretido. Então ele mentiu para levar o Breno para o caminho errado. O Otávio escolheu um desses 3 números: 1, 2 ou 3. A Carla pode lhe fazer apenas uma pergunta para descobrir qual é esse número. Ele só pode responder para ela com não, sim e não sei dizer. Qual pergunta a Carla deve fazer? Ela pode dizer: tenho em mente o número 1 ou 2. Seu número é maior que o meu? Se o Otávio responder sim, significa que escolheu o 3. Se ele responder não sei dizer, o número que tem em mente é o 2. E se disser não, é o número 1. Pediram a várias pessoas que passassem por cima de um lápis que estava no chão, mas nenhuma conseguiu fazer isso. Por quê? O lápis foi colocado perto da parede. Um vampiro faminto está em sua perseguição em uma rua deserta em uma noite escura. De repente, você vê uma casa com a porta aberta e se esconde lá. O vampiro não pode entrar em seu abrigo, mas está esperando pacientemente do lado de fora. No entanto, você ainda tem alguma esperança. Há 3 túneis que saem da casa. Mas dentro do primeiro, há lava derretida. As paredes do segundo continuam se fechando a cada 10 segundos, esmagando tudo que entra nele. E as tábuas do assoalho do terceiro desabam a cada 5 segundos, lançando tudo que estiver sobre elas em um abismo. O que você deve fazer? Espere até o amanhecer. Os vampiros não suportam a luz do dia e seu perseguidor terá de deixá-lo em paz.